Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação da composição corporal. Quando a gente pensa em avaliação nutricional, certamente nos remete à memória o uso da balança, o uso da fita inelástica, o uso do adipômetro, para aferição das gorduras, das dobras de gorduras no corpo, a bioimpedância, uma série de outras metodologias, como a régua, o infantômetro para a medida do tamanho da criança, o estadiômetro para a medida da altura, entre outros. O que é certo usar? Não existe nem o certo nem o errado. Na verdade, depende bastante de qual é a metodologia padronizada por cada profissional, depende bastante qual é o objetivo do profissional, em termos de avaliação daquele indivíduo, o que é mais importante para cada caso. E aí, pensando nisso, a gente observa dia a dia que a tecnologia ela vem trabalhando bastante ao nosso favor, a favor do trabalho do nutricionista. E atualmente outras metodologias diversas vêm sendo utilizadas. Vai muito além, por exemplo, da bioimpedância, que é uma excelente metodologia. A gente tem o DEXA como padrão ouro, que não está acessível, pelo menos a maioria dos consultórios, inclusive na nossa região. Mas assim, pensando em trazer para os pacientes uma metodologia mais sensível, fidedigna e que permita fazer com que os meus pacientes saiam um pouco da ideia, da imaginação de entender, por exemplo, se eu fiz uma avaliação com o adipômetro e eu digo, olha, você está com 50% de tecido adiposo, quando você deveria ter no máximo 30%, de uma maneira exagerada, esse exemplo que eu estou falando, Você está com 20% de massa muscular. Ele não consegue visualizar aquilo, Fica difícil para você, enquanto paciente, muitas vezes, conseguir visualizar. Se eu faço uma avaliação por bioimpedância, que é uma das metodologias utilizadas também aqui no consultório da Melhor Nutri, por mim, onde a gente tem o percentual de água, de massa muscular, de gordura, de tecido ósseo, assim como também a taxa metabólica basal, eu tenho algumas limitações com a bioimpedância. Por exemplo, eu não posso utilizar com quem usa marca-passo, eu não posso utilizar com gestantes, eu preciso passar orientações específicas como o uso do café, da cafeína, antes do exame, a prática de atividade física, o período menstrual é um período onde não há indicação. Pensando em tudo isso e na necessidade de avaliação, inclusive de pessoas mais jovens, inclusive muitas vezes em caso de crianças, eu passei a utilizar a ultrassom. Então, Barimetrics é a marca que eu elegi agora como uma metodologia mais nova para a avaliação da composição corporal, para que você consiga visualizar aqui na tela da TV que está do meu ladinho, a imagem de como está a composição corporal, a sua composição corporal, a distribuição de músculo, a distribuição de tecido adiposo, de gordura, a evolução desse processo quando existe a necessidade de aumento ou diminuição de algum desses dois tecidos. Isso vai influenciar de maneira bastante positiva na sua compreensão, na identificação de como está a sua composição corporal, na sua compreensão dos objetivos que eu vou definir junto com você, nas metas e nos prazos a que essas metas elas sejam atingidas, e certamente você vai ser o principal beneficiado com tudo isso. Eu espero você para a sua avaliação corporal, você não vai se arrepender.